Meus amigos, coletiva do Zuba. O Zuba choramingou pra caceta as ausências, principalmente do Oscar. Ele choramingou umas 10 vezes falando do Oscar. Oscar, porque a gente fez. Na quinta-feira a gente planejou. Quinta-feira, teve 20 dias pra treinar. Na quinta-feira que ele tava planejando que o Oscar não. Aí o Oscar não se recuperou, o Lucas também não. E aí ele falou, porque a torcida vaiou o time, ele disse que é normal. Normal vaiar, que tudo bem, que ele e os jogadores tentaram entregar, mas não conseguiram. E é perfeitamente natural se falar do Dorival. Perfeitamente natural, porque o Dorival ganhou a Copa do Brasil, é um treinador muito querido e saiu da seleção brasileira. Eu não estava no estádio, mas deu a entender que alguns torcedores pediram o Dorival, né, no lugar dele. O Dorival que foi demitido da seleção brasileira na sexta-feira. Aliás, nos vídeos do canal, o pessoal também falou sobre o Dorival. A gente vai ver comentando comentários aqui, vou falar para vocês. Aí ele falou que o torcedor saiu frustrado. Ah, vá, sério mesmo? No meu dia que o torcedor saiu frustrado? Mas ele falou que vai precisar muito do torcedor, porque precisa do apoio, porque temos jogadores muito jovens. Ele não põe os caras pra jogar. O jovem, ele colocou os 54 do segundo tempo. Então, sabe o que eu vejo? Sinceramente, sabe o que eu vejo? É um treinador perdido, que ele já sabe que ele não vai pra frente, que não vai melhorar, que não vai evoluir. Aí começa, usa a desculpa da ausência, aí pede o apoio do torcedor, minimiza a torcida pediu o Dorival. É um treinador de time pequeno, gente. O cara que tem 16, 17 anos de carreira e 2 títulos. É isso. É treinador de time pequeno. Então, para mim, ele já viu que ele não vai longe, já viu que ele não tem capacidade, e agora, cada entrevista coletiva vai ser um show de desculpas. Vamos ver o que vai acontecer depois do jogo contra o Tajeres. Se ele entrou com 3 volantes contra o Sport, imagina quantos volantes vão jogar na Argentina contra o Tajeres. Mas é isso. Vamos lá para os comentários. O Cleison Santana fala o seguinte: se com Lucas e Oscar em campo já é difícil ver os jogos desse time do Zubeldia, pior sem eles. E num jogo em casa, como acreditar que vai dar certo se o treineiro escala 3 zagueiros e 3 volantes? Preocupante a sequência que vamos ter. Muita gente falou isso também, que era o adversário mais simples, teoricamente mais fácil, o Sport. E não conseguiu fazer um golzinho. Aí o Sou Tricolor fala assim: não adianta trocar treinador. O jogador passa mais de 10 anos no São Paulo e continua a mesma várzea. Nós já estamos discutindo isso há mais de 10 anos e até agora não mudou nada e vai continuar a mesma várzea. Enquanto não fizer uma limpa geral no São Paulo, nessas gestões, vamos ficar mais 10 anos vivendo a mesma coisa. Ver esses amebas e treinadores, gestores no São Paulo, todos eles são culpados. É tristeza demais ver o nosso time numa situação como essa. Sabe qual é o problema? Eu concordo 100% eu concordo. Gestão, jogador, treinador, não adianta trocar o treinador. Eu acho que o Zubeldia é ruim, mas a gente já conversou aqui, vocês sabem que eu penso sobre treinador, né? Mas é isso. Só que o que me desanima é que não vai ter essa limpeza. Quem que vai limpar? O Casares vai limpar? Ele é o primeiro que devia sair. É o primeiro que devia renunciar a ele. Pela patética gestão, pela dívida, pelo déficit. Não vai. Se não começa com o presidente, vai começar com quem? E eu fico me perguntando, você acha que amanhã, porque os guerreiros estão de folga no domingo, você acha que na segunda-feira o Casares vai cobrar esses caras? O Belmonte vai cobrar? Vai acordar segunda-feira e falar, agora esses caras vão ver, vou cobrar, vai começar a Libertadores. Não vai, gente. Então ninguém, não vai ter limpa nenhuma, não vai ter nada, vai continuar tudo do mesmo jeito e o São Paulo indo cada vez mais pro fundo. O Ribeiro falou o seguinte: mais um jogo normal pro padrão São Paulo dos últimos 10 anos. Barolo, quando foi o último jogo que jogamos bem? Eu fiquei me perguntando também, tentando lembrar. Eu acho que a gente fez o segundo tempo contra o Corinthians, né? Que fez os gols ali. O resto, não lembro. Eu não lembro de jogo bom do São Paulo, não lembro. Ah, contra o Mirassol, resultado enganoso. O Mirassol podia ter empatado aquele jogo lá. Matheus Rocha, nesse mês de abril, era o jogo para ser mais fácil contra o Sport. E vimos o que vimos. Vamos esperar por mais quantas atuações patéticas iguais a esta para mudar alguma coisa? O torcedor está cansado. Não vai mudar nada, viu? Não acredito em mudança. Cristiano Ramos. É muito frustrante ver esse time do São Paulo jogar. 20 dias treinando e nada. Absolutamente nada mudou. E o pior de tudo, só foi a primeira rodada. Que Nossa Senhora da Pequena Área nos ajude. Só quero lembrar você, Cristiano, que na verdade, a gente até comentou, não foram 20 dias de treinamento, não foram. Na primeira semana, o São Paulo jogou na segunda-feira, perdeu para o Palmeiras, foi roubado no Allianz Parque, folgou na terça e folgou na quarta.
se reapresentou na quinta-feira, que não tem treino, é só a reapresentação, não me engana que eu gosto, treinou meia boca na sexta-feira e folgou sábado e domingo. O São Paulo treinou mesmo segunda, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana que acabou agora, que acaba nesse domingo, um período só. E você viu na entrevista coletiva, o Zubeldia falou, na quinta-feira, a gente estava pensando, na quinta-feira que eles foram treinar. Pro jogo contra o Sport foi na quinta-feira. Então eles não treinam, é o resort da Barra Funda, eles não treinam. Não são 20 dias para treinar. Como também não foi na data FIFA, que também folgavam pra cacete. Quando foram lá brincar com o Pateta, eles não treinam, não é 20 dias para treinar, não é. O André Pedreschi fala o seguinte, Zubeldia tem 17 anos de carreira, eu acabei de falar, e 2 títulos. Esperar o quê? É o que tem para hoje, sem expectativa, sem ilusão. Lutar para não cair mais um Campeonato Brasileiro. O André tá fazendo um comentário que muita gente falou, do medo de rebaixamento. Só falta o 45, só falta o 44. O Felipe fala o seguinte, o time se matando para ganhar em casa contra o todo-poderoso Sport. Em casa! Quer dizer, se matando numas, né, Felipe? Fico revoltado com isso. Todo jogo é toque pra zaga e pronto. Não importa o time. É sempre como se fosse uma final de Libertadores. Precisamos de um treinador pulso firme. E eu sou a favor da volta do Crespo. Mesmo que os jogadores tentem queimar, eu prefiro arriscar do que ficar com o Zubeldia. Felipe, é o que você está falando. Você mesmo já deu a resposta. Vão fritar o Crespo. Vão fritar o cara que vem para cobrar esses caras. Ele é assado, não é nem frito. Ele é assado por esses caras. Porque o São Paulo não tem comando, o presidente não comanda, ninguém cobra. Quem manda são os jogadores. Então chega um cara isolado, querendo cobrar esses caras, a diretoria não dá respaldo, os jogadores fritam ele. E aí o que acontece? Daqui a 6 meses estamos discutindo o novo treinador. O Marcos Antônio, aquele mesmo lenga-lenga, aquela mesma M, aquele toquinho pro lado, aquele toquinho para trás. Zagueiro sai com a bola, zagueiro tenta e começa a jogada. Toque pro lado. Jesus, haja paciência. Todos esses dias desde a eliminação e não vemos um pouquinho de evolução. É deprimente. Quando eu falo que o São Paulo não evolui do Zubeldia, não sou eu que estou falando, não é minha opinião. É vocês que estão falando e eu concordo com vocês. E para encerrar, o Vitor Santana falou o seguinte, nada contra o Zubeldia, mas eu acho que o Dorival, ou qualquer outro técnico que faça o São Paulo realmente jogar bola, render mais em desempenho em campo. Acredito que um técnico melhor, o São Paulo joga mais bola. Com o Zubeldia não está jogando. Tem que mudar. O elenco de hoje é até melhor que 2023. Rendeu mais com o Dorival. No meio do ano deve chegar alguns reforços. E isso, com o Zubeldia, não rende. Outro técnico, o São Paulo poderia render e jogar mais futebol. Ô, Vitor, não tem reforço, velho. O São Paulo tá devendo até as calças, velho. Os outros times provavelmente vão se reforçar na janela. O São Paulo tá aí com um déficit monstruoso. Vamos ver o balanço. Mais de 1 bilhão de dívida. Quase 1 bilhão de dívida. É desesperador, gente. É desesperador. Eu tô muito preocupado com o andar da carruagem. Aliás, eu não me lembro de um começo de ano de eu estar tão preocupado assim. Preocupado mesmo. Não só com rebaixamentos, mas com a situação financeira do clube. O que vai acontecer com esse FIDIC? Aí como é que vai ser esse negócio com o Grego? Será que vão dar de qualquer jeito? Vão trocar o CT, a Cutia por uma paçoquinha e um quisuco? Como o Casares faz, as vendas dele? Não sei. Eu estou muito preocupado e eu falo para vocês, continuo invejando o torcedor que acha que está tudo bem, que não vai acontecer nada, que esse ano vamos lutar por Libertadores. Tomara que vocês estejam certos. O torcedor que acredita nisso esteja certo e eu esteja errado. Isso aí, torcedor São Paulino, eu quero a sua opinião aí. Quem será que o São Paulo deveria trazer para substituir o técnico Zubeldia, que já demonstra total insatisfações a diversos torcedores são paulinos? Tem gente que ainda defende a permanência do treinador, mas ele se mostra cada vez mais que não dá mais para manter o treinador como técnico do São Paulo, né? Já passou da hora de demitir o treinador Zubeldia. O São Paulo está iniciando aí a sua preparação, né, para Libertadores, e tem o técnico Zubeldia muito pressionado, né? Tá ameaçado no cargo. O São Paulo vai ter alguns desfalques importantes para uma partida muito difícil, né, na Libertadores contra o Tajeres, né, nessa quarta-feira. É uma partida dificílima, aonde a gente entende que com esse jeito que o Zubeldia monta a equipe, o São Paulo dificilmente irá conseguir uma vitória fora de casa, né? O Tajeres, que é um grande algoz do São Paulo,
né? Então, fora de casa, ainda por cima, é um jogo dificílimo aí. Talvez, acho que com a derrota, caso o São Paulo perca para a equipe do Tadieres nessa estreia de Libertadores, aí sim a diretoria do São Paulo vai demitir o técnico Luiz Obeldia, né? Ele que foi chamado de burro pela torcida após esse empate sem gols contra o Sport pela estreia do Campeonato Brasileiro, ganhou uma sombra muito maior do Dorival, que foi demitido da seleção brasileira. Inclusive até o Zubeldia mesmo comentou sobre isso, né, na sua coletiva após o jogo. Ele sabe a pressão que ele tem, mas eu fico aqui com a sensação de que, se caso perca para o Tadieres na estreia da Libertadores, o Zubeldia irá cair do comando do São Paulo. Você concorda ou discorda? Quem seria aí o técnico ideal para o São Paulo? Deixa aí nos comentários.